Sejam mais que bem-vindos ao programa Zero Dívida. Eu sou da GL Viper, sou especialista em ataque às dívidas e nesse programa eu trago técnicas e estratégias para você sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar todos os meses. E o tema de hoje é: Dagi, eu preciso ganhar mais para conseguir fazer isso que você fala, que é sair do caos financeiro e fazer o meu salário sobrar? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Tenho certeza que essa aula vai te ajudar. No final da aula eu trago sempre um passo prático para você já sair da aula e aplicar para que você consiga ver como isso é possível na sua vida, que sim, assim como tem sido possível para centenas de pessoas que são os meus alunos do Método Mais Dinheiro Zero Dívida, você também pode sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar. Agora vamos lá, vamos entender isso na prática. Uma das coisas que as pessoas mais me escrevem por aqui é que não tem como, cara, a conta não fecha. Como é que é isso na prática? As pessoas recebem o salário delas, já vem descontado no contra-cheque, né, que é aquele olerite, aquele comprovante de pagamento, uma série de consignados, cartão consignado, e aí tem o salário líquido. E aí, quando as pessoas colocam a fatura do cartão para pagar, o negativo da conta, mais a conta da casa, a luz, a água, o quanto tem que comprar no mercado, simplesmente a conta não fecha. E a verdade é que, não, você não precisa ganhar mais dinheiro para sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar. E eu quero te explicar que o banco, quando ele te fez uma centena de concessão de créditos, te emprestando dinheiro através de consignado, empréstimo pessoal, cartão de crédito, ele tinha total conhecimento da tua renda. O banco sabia quanto você ganhava. Então, vocês são corresponsáveis por essa dívida que se instituiu aí, tá no teu colo. Então, a parada é a seguinte: você não precisa ganhar mais para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Você vai precisar fazer com que o endividamento que você tem hoje, através de técnicas e estratégias, seja reorganizado, seja renegociado para você conseguir sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar pagando isso de forma parcelada. E essa é a minha teoria. Essa é tudo que eu ensino para os meus alunos e eu vou provar para você nessa aula de hoje que é possível. Mas o que você precisa entender é que talvez você já tenha escutado falar que pessoas que ganham na loteria e ganham do Big Brother muitas vezes perdem o prêmio assim, ó, o dinheiro vai embora. Sabe por quê? Se você só vai atrás de ganhar mais dinheiro, o que acontece é que o dinheiro a mais que você vai ganhar, você vai entregar tudo de mão beijada de juro pro banco. Juro que você não precisava pagar, juro que tá muito, muito, muito acima do que de fato é um valor razoável, e aí você vai ficar se matando igual um doido para trabalhar da meia-noite às 6 para dar mais dinheiro pro banco, ao invés de negociar suas dívidas de uma forma justa, por um valor que você consiga pagar ao longo de um período de tempo. Então entenda algo, sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar não é ter que se matar e trabalhar da meia-noite às 6 para dar conta de pagar um juro de 9, 10% ao mês. Um juro claramente visto que é muito acima da média praticada no nosso país, que são os juros dos cartões, dos empréstimos pessoais sem garantia e assim sucessivamente. Agora, talvez você tá me escutando falar sobre isso e você tá pensando assim: ah, então tá. Então você tá querendo dizer que eu posso viver a vida como se não houvesse amanhã e não reorganizar os meus gastos? Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que é claro que você vai precisar, sim, reorganizar a sua vida financeira. É claro que você vai precisar olhar para cada dívida, olhar para tua estrutura de vida, casa, carro, transporte, alimentação. Mas, na minha prática como educadora e consultora financeira há mais de 5 anos e dos 8 anos que eu tô no banco, eu nunca vi alguém que tá com problema financeiro comprar uma bolsa da Louis Vuitton. Eu nunca vi uma pessoa que tá com um problema financeiro ir no mercado e comprar queijo pecorino de R$100 o quilo. O que eu vejo são pai e mães de família se matando para dar conta de colocar comida na mesa. Então, se você começa, é claro que você vai precisar se reorganizar financeiramente, mas se você começa essa parada, cortando o gasto, pensando em como ganhar mais, pensando em como trabalhar da meia-noite às 6, vender, fazer renda extra, fazer todas essas coisas, sem se preocupar com a comida bem grande que o banco tá dando de juro do teu dinheiro que você rala pra caramba pra ganhar, essa conta não vai fechar nunca. Então, sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, é óbvio que envolve reorganização financeira, é óbvio que envolve olhar para os gastos, olhar para as taxas de juro, olhar para o que você pode fazer diferente a partir de agora com o seu dinheiro, a forma de administrar melhor para não gastar por impulso e assim sucessivamente. Mas não significa que você tem que ganhar mais. E eu vou provar para você aqui nessa aula de hoje que você não precisa ganhar mais. Então entenda isso. Você não precisa ir atrás de mais dinheiro e de ganhar mais para negociar as dívidas que você
você já tem. Porque quando o banco te emprestou esse dinheiro, era com esse salário que ele contou para você pagar ele. Então agora vocês dois juntos vão buscar o que eu chamo de negociação para que você consiga pagar essa dívida com a grana que você ganha hoje. Se você ganhar mais, se você conseguir um aumento, se você conseguir fazer uma renda extra, lindo! Mas não vai correndo entregar esse dinheiro de mão beijada pro banco. Agora, Dagi, vamos entender isso na prática? Por quê? Eu trouxe exemplo para vocês. Trouxe aqui uma tecnologia incrível chamada caneta e papel. Eu trouxe 2 exemplos para vocês, de uma pessoa que ganha um salário de 1.000 e pouquinho e de uma pessoa que ganha um salário de 9.000. Para ninguém falar que é impossível para uma pessoa que ganha pouco. Eu vou falar dos 2 casos. O que acontece, turma? Para eu trazer qualquer tese para vocês numa aula dessas que eu faço ao vivo, que eu faço aqui, que eu entrego gratuitamente, eu preciso explicar para vocês conceitos que muitas vezes vocês não têm, definitivamente a gente não ser ensinado sobre isso na escola, em lugar nenhum, na verdade, né? Turma, quando vocês vão ao banco para abrir uma conta, quando vocês vão ao banco para pegar um empréstimo, existe uma coisa chamada avaliação de crédito. Existe uma coisa que é o banco analisar a tua renda e o endividamento que você já tem. O banco tem total acesso ao seu endividamento quando ele te oferece um cartão, quando ele te oferece um empréstimo. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que a culpa não é toda sua. Se o banco te emprestou, você ganhando R$5.000, ele te deu um cartão de R$45.000, ele é corresponsável por essa dívida junto com você. Tava conversando com a minha aluna Juliana, papo vai, papo vem, Juliana. Não sei, como é que você comprou o curso? Perguntei isso pra Juliana. Ela, eu tenho um cartão reserva de 45 mil de limite. Por isso que a Juliana se enrolou, porque o banco não cumpriu com o mínimo do papel dele na hora de conceder um empréstimo. O banco foi lá e simplesmente deu um limite 10 vezes maior do que ela dava conta de pagar. 10 vezes o que a pessoa ganha. Então, se você hoje está no caos financeiro, seu salário não está sobrando, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. A boa notícia é que o banco é corresponsável por isso. A má notícia, que eu nem acho que é uma má notícia, é que tem solução e que você vai ter que assumir a sua parte dessa parada. E por que eu falo que é uma boa e uma má notícia? Porque eu costumo ver que o endividado, ele carrega a culpa e a vergonha de estar com dívida tudo nas costas e fala, a culpa é minha, eu que sou um burro, eu que gastei mais do que eu ganho, eu que sou descontrolada, eu que emprestei meu nome, eu que casei com aquele marido que atrapalhou minhas finanças, eu que perdi o emprego, é tudo eu. E peraí. A culpa não é toda sua, não. O banco é corresponsável nessa parada. E antes de você sair igual um louco se matando pra ir tentar ganhar mais dinheiro, fazer renda extra, ver vídeo na internet de como ganhar dinheiro na internet, como ganhar dinheiro fazendo a renda extra, tem problema nenhum você ganhar renda extra. Inclusive, sou super a favor. Mas não pra tocar tudo na mão do banco sem negociar com ele antes. Por quê? Minha metodologia tem 3 pilares. Clareza, preparação e negociação. E antes de negociar com o banco, você precisa buscar a clareza que você precisa do que é sua responsabilidade, do que é responsabilidade do banco e, principalmente, se preparar com argumentos e provas de que você vai pagar a sua dívida, mas vai pagar pelo valor justo e não por um juro abusivo e absurdo que o banco está cobrando. E eu quero trazer para vocês exemplos práticos hoje aqui, porque a gente tá falando sobre isso. Eu preciso ganhar mais para conseguir sair da dívida? Não precisa, eu vou te provar isso aqui. Cara, ontem eu tive encontro com os meus alunos, eu passei 4 horas com os meus alunos. E aí eu tava trocando ideia peguei 2 casos de 2 alunos para conversar com vocês sobre o tema de hoje. Então, quando eu falo com vocês aqui, eu não estou trazendo coisas para vocês que eu tirei das minhas ideias, que eu tirei de livro que eu li. Tá aqui, Flávia e Leide. Vou falar sobre 2 casos reais com vocês. Porque eu ajudo pessoas todos os dias nesse caminho. E eu olho pra Leide, como eu olhei ontem, eu olho pra Flávia, como eu falei com ela ontem. Não tem como essa turma trabalhar mais. Já trabalha igual uns camelo. Acorda cedo, larga o filho na escola o dia inteiro, larga o filho na mão de babá muitas vezes, nem tem tempo muitas vezes de ficar com o filho, fica 2, 3 horas porque a criança já dorme. Como é que eu vou olhar pra uma mãe de família e vou falar assim, ô bonitona, vai fazer renda extra, vai trabalhar mais. Então, quando todo mundo me vê aqui, vocês não vão me ver falando de renda extra, vocês não vão me ver falando de você ganhar mais dinheiro. É claro que é ótimo que todo mundo tinha que ganhar mais dinheiro, mas não é justo e não é o caminho mais rápido. Antes de negociar suas dívidas, você ir atrás de ganhar mais dinheiro, você ir atrás de fazer mais dinheiro.
É óbvio que depois de um tempo, 4, 5 meses que meu aluno tá em ataque às dívidas, eu sou a primeira a incentivar. Vai olhar pra tua carreira, vai olhar pras oportunidades que você tem pra ganhar mais dinheiro, pra ser promovido, pra assumir uma função, pra passar em outro concurso, pra crescer na empresa que você trabalha. Eu sou a primeira a falar isso, eu acredito nisso, eu busquei isso a minha vida inteira, mas não buscar isso pra socar dinheiro no rabo do banco. Desculpa falar assim mais abertamente mesmo. Mas é isso, não é pensar em ganhar mais dinheiro pra pagar mais juro pro banco. Eu vou ganhar mais dinheiro pra aumentar a qualidade de vida da minha família, eu vou ganhar mais dinheiro porque eu mereço ganhar mais dinheiro, porque eu sou um profissional melhor, porque eu consegui ter as competências pra assumir essa função dentro do meu serviço público e assim sucessivamente. Não você ficar desesperado pra ganhar mais dinheiro pra pagar juro pro banco. É isso que precisa estar claro pra vocês. E vocês acham que o tema da live de hoje eu tirei da minha cabeça? Eu não tirei da minha cabeça não, é frase de vocês que mandam no meu direct. Pô, Dagi, muito legal esse negócio que você faz de sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, mas na verdade o que eu preciso é ganhar mais. Pô, mas o dinheiro que o banco te emprestou não foi com quanto você ganhava hoje? Por que agora só você que tem que se ferrar pra ganhar mais, trabalhar 10, 12, 14, 15 horas por dia pra resolver o problema do banco ter te dado mais dinheiro do que tinha que te dar por um juro 10 vezes mais alto do que ele deveria cobrar? E aí eu tô falando de justiça, turma, de justiça assim, de fazer o que é certo. E pra você pagar suas dívidas pelo valor justo pra negociar, você não precisa de advogado, você não precisa entrar na justiça. Por quê? A justiça não acontece só lá dentro do poder judiciário. A justiça acontece aqui. Agora, Dagi, por que eu não consigo essas negociações que seus alunos conseguem? Porque você ainda tá entendendo que são 3 pilares: clareza, preparação e negociação. Todos os meus alunos passam por esses 3 pilares para conseguir fechar uma negociação. Mas vamos para a prática para vocês entenderem do que eu tô falando, para ficar mais fácil. Eu vou trazer aqui, eu falei que já tem 2 lives que eu falo da Flávia e ela vai falar que eu tô pegando ela para Cristo, né? Mas é o que eu falo, alunos aplicados eu acabo realmente conhecendo o caso profundamente, né? Então o caso da Flávia tá bem na minha mão porque ela me mandou e aí eu olhei o endividamento dela, né? Até falei do endividamento dela aqui na live de registrato e vou falar um pouco sobre a composição de renda dela. Ela me mandou uma planilha super complexa chamada papel e caneta. Eu sempre brinco com as pessoas sobre isso, né? E aí você percebe que é o seguinte: a Flávia é uma pessoa que tá com endividamento que tá beirando 80 vezes o que ela ganha. Faz conta pra vocês verem, ela ganha uns 2 mil, tá devendo uns 80 vezes isso. Então ela tá com endividamento grave em consignação, principalmente consignações e empréstimos pessoais. Então eu nem vou começar a minha fala falando pra você de salário bruto. Eu vou falar de salário líquido, depois das consignações. Então vamos lá, Dagi. Você tá me dizendo que eu não preciso ganhar mais para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. E como que a Flávia vai conseguir? Vamos lá. A Flávia, ela são 2 rendas, né? Ela é casada. Então, ela tem a parte que é responsabilidade dela, a parte que é responsabilidade da companheira dela. Então, tem essa diferença de ter 2 rendas, mas eu vou dar um exemplo de uma pessoa que não tem 2 rendas. Mas, basicamente, com essa renda de R$ 1.243 líquida que ela ganha, ela tem uma responsabilidade mensal para ela sobreviver de R$ 800. Então, dos 1.200, R$ 800, ela precisa pagar comida, saúde, as despesas básicas dela. Quanto é que sobra? Sobra R$ 440. É exatamente com esses R$ 440 que todas as dívidas dela, de empréstimo pessoal, de cartão de crédito, dívida com pessoa, dívida com a agiota, vai ter que caber. Dagi, como é que cabe? Parcelando. Dagi, mas o banco não faz, já vamos falar sobre isso, mas o que você precisa entender? Se a Flávia é uma pessoa que é assalariada e me ganha R$ 1.200 e desses R$ 1.200 ela precisa de 800 para viver, é com os R$ 440 que as negociações vão ser buscadas, nem que para isso cada credor vai ter que receber R$ 40 por mês. E eu sei que isso parece ser bom demais para ser verdade, mas é exatamente isso que a gente busca nas negociações. Porque eu tenho argumentos que essa pessoa não tem como assumir uma parcela de R$ 800. Não tem como assumir uma parcela de 700, de 1.000. Não tem como. Porque é isso que o banco vai oferecer. Eu ofereço para você pagar a sua dívida de 60 mil em 80 vezes de 1.600. São as propostas ridículas que o banco faz. E se você não tem argumentos como esses que eu acabei de falar, ô banco, seguinte, eu tô devendo 100 mil pra você e mais 5. Ou você me parcela isso de um jeito, valor justo e de um valor que eu posso pagar, ou não tem como.
Isso eu tô falando de sobrevivência. Eu não tô falando que ela vai comprar uma Gucci, que ela vai comprar uma Prada, que ela vai no Rock in Rio curtir um show e o dinheiro dela não dá. Não! Eu tô falando que ela vai receber o salário dela e vai comer e pagar saúde. São as duas despesas que estão no orçamento dela. E aí você começa a entender que, peraí, isso é meio termo. Dage, mas o banco não vai aceitar. Ele vai ter que aceitar. Só que, é claro, não vai ser fácil. Tem caminho para isso, tem técnica de negociação. Vai um tempo pro banco aceitar. E isso não é dar calote. Porque nem tem como. Como é que eu vou dar calote de consignado? E quem dá calote tem processo judicial nas costas. Aí realmente não tem mesmo como conseguir uma boa negociação. Então, as negociações, elas são buscadas com base no que você ganha. É isso que eu tô aqui para mostrar. Agora eu vou trazer outro caso para vocês. Uma renda de 10 mil reais. Nossa, Dagi, mas estava falando de alguém que ganha 1.200, eu ganho 5. Como é que fica no meu caso? Ontem eu fiz um atendimento de uma aluna e ele me marcou muito. E aí eu trouxe aqui o caso para vocês. Uma pessoa que ganha uma renda de 9.500 reais. 9.500 reais. Ela mora numa cidade que o custo de vida é alto. Então, para alugar uma casa em qualquer lugar, é caro. Então, o custo de moradia dela é de 4 mil reais. 4 mil reais por mês é quanto custa? É um financiamento imobiliário mais condomínio desse prédio. E ainda é uma cidade que tem um desafio de segurança. Então, ela tem que morar ali num condomínio e ela é sozinha, ela e o filho. Então, não tem outra renda. Então, beleza, 4.100 reais de moradia. O filho fica em período integral na escola. Então, paga uma escola para o filho ficar. 2 mil reais. Transporte. Numa cidade grande, para se locomover, para ela ir trabalhar, para buscar o filho na escola, ela tem um carro. Então, ela gasta lá 1.800 reais entre parcela do carro e combustível. E ela tem um gasto ali com mercado, telefone e tal. Sei que no total, para fechar essa conta, ela já fez um bom limpa da vida financeira dela. Ela precisa de pelo menos 8.500 reais para ela passar um mês. Quanto que sobra? Sobra 1.000. Dagi, mas ela tem um monte de dívida. Vai ser com esses 1.000 reais que ela vai fazer as negociações e os parcelamentos para ela conseguir sair da dívida. E ontem mesmo eu conversei com ela, ela me mandou uma dúvida, eu falei, ó, essa dívida que você tem com a Receita Federal vai ter que reparcelar, porque ela não cabe dentro do teu orçamento. Ou você paga a Receita Federal, ou vai faltar comida na sua mesa. O que você acha que eu falei pra ela? Pra ela botar comida na mesa ou pra ela pagar a Receita Federal? Aí ela vai procurar a Receita Federal pra parcelar esse imposto de renda. E é isso que precisa estar claro pra você que tá querendo ganhar mais dinheiro. Se a Leide continua pagando todos os empréstimos na taxa que tava, no valor que tava, o cartão, mais empréstimo pessoal, a taxa de 8% ao mês, não vai, essa conta não fecha nunca, ia morrer. Na verdade, não ia morrer, já tava entrando em depressão por causa disso. E que eu acredito que é o caso de muitos de vocês. E uma pessoa que não ganha mal, ela ganha 9.500 reais por mês. Só que foi lá, financiou uma casa própria, foi lá, comprou um carrinho para poder, não é um carrão, é um carrinho, literalmente falando. É claro que, no caso da Leide, ontem nós conversamos profundamente sobre o custo da escola do filho, conversamos sobre o carro dela. Ela vai agora encontrar alternativas para reduzir um pouco o gasto com educação e um pouco o gasto com transporte. Mas a casa, se ela for morar em qualquer lugar, é o custo de vida daquela cidade. E aí eu não vou falar pra ela ir morar num lugar que ela vai colocar a vida dela em risco, a vida do filho dela em risco, se ela trabalha naquela cidade. Então, é literalmente, pra vida dela andar, ela precisa de 50% da renda dela pra ela morar e se locomover. E isso nem é o fim do mundo, é a média mesmo. 50% da renda vai para moradia, locomoção, alimentação. E aí, como é que uma pessoa que tem essa estrutura de vida me deve 400, 500 mil reais? Deve, porque o banco sai emprestando dinheiro. E detalhe, eu falei o salário dela líquido para vocês, eu nem falei das consignações. Porque as consignações já estão feitas, é claro que a gente vai buscar reduzir juro, mas tá lá a parcela consignada no salário. Então, quando eu trago assim exemplos mais claros para vocês, é para que vocês entendam que assim, ó, essa minha aluna aqui, a Leide, ela conseguiu um aumento, ela vai ganhar um aumento, a partir daqui 2 meses ela vai ganhar, ou um mês, não lembro agora, ela vai ganhar 1.000 reais a mais por mês. Se a Leide pegasse esses 1.000 reais por mês sem atacar a dívida, ia sumir, se matou para fazer um curso, se matou para conseguir uma promoção, que no serviço público vocês bem sabem que não é tão simples assim. Você não consegue uma promoção porque você é bonito, você consegue por título, você consegue por relacionamento, mas você não consegue. Ela se matou para conseguir uma promoção, vai ganhar 1.000 reais a mais. Se ela não faz o ataque às dívidas, era 1.000 reais que ia pro ralo.
De novo. E como é que eu sei isso? Eu passei por isso. Todo aumento de salário que eu tinha ia pro ralo. Todo, eu nem via. Eu ganhava 15, 20% de aumento porque eu fui promovida 8 vezes no banco. Eu entrei, posso ajudar e saí gerente de investimento. Meu salário saiu de era 900 e pouquinho, na época do salário mínimo, em 2009, saiu para 1.500, evaporou o dinheiro. Evaporava, por quê? Eu devia, eu tinha dívida de cartão, eu tinha dívida de limite. Só o limite comia 200 do aumento. Só o juro do cartão comia mais 100. Então, se você ganhar mais dinheiro e não atacar as dívidas, não adianta, você pode dobrar o seu salário. Essa conta nunca vai fechar, porque não há aumento de salário, não há renda extra que bata 9% ao mês de juro de empréstimo pessoal, que basta 14% ao mês e 300% ao ano de juro de parcelamento de fatura de cartão de crédito, que bata um empréstimo pessoal que a pessoa me pega 13 mil emprestado e o banco oferece para ela pagar 60 mil no total. Como que uma pessoa comum vai conseguir, sendo assalariada, num curto espaço de tempo, dobrar a renda e pagar 50 mil de juro? Essa conta não fecha. E é essa revolta que precisa começar a ter em você para você começar a agir. Porque enquanto você ficar correndo atrás de mais dinheiro, correndo atrás de mais dinheiro, correndo atrás de mais dinheiro, não vai sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Porque não é mais dinheiro, é ataque às dívidas para reduzir juro, para readequar prazo e você conseguir pagar suas dívidas de forma honesta, segura, deitar sua cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que você renegociou tudo. É isso, turma. Agora, vamos pensar de forma prática, né? O que vocês vão me dizer? Que vocês estão aí do outro lado, tenho certeza, já quase querendo me matar. O banco não aceita essas negociações da Gicreide. Eu já tentei, mas eu não consegui, o banco não aceita. Entenda algo, se para você, que é o dono e proprietário da dívida, você acredita e já teve experiências que o banco não aceitou, pare e pense o seguinte: sem preparação, sem essa clareza que eu trago aqui no meu conteúdo para você, realmente você não faz uma proposta que seja digna de ser aceita. E sem contar que você não aguenta os nãos do banco. Uma proposta de negociação que caiba no seu salário para que você não precise ir atrás de ganhar mais agora só para pagar dívida, é uma proposta que vai ser feita durante um período de tempo, considerando o total do seu endividamento, a tua renda, o valor que você precisa para viver o mês e principalmente um juro razoável. Por quê? Juro de 9% não é razoável. Juro de 4,50% ao mês não é razoável. Um juro de empréstimo razoável é de 1,1% a 2,10% ao mês e olhe lá. 2,10 eu já acho muito, mas tá dentro da média razoável. Então, se hoje você tá indo atrás de ganhar mais, sem antes olhar se o juro da tua dívida tá 3, 4 vezes maior do que deveria estar, sem olhar que o juro que você paga por ficar rodando fatura de cartão é muito mais alto, eu vou te dar uma péssima notícia. Enquanto você não atacar suas dívidas, você pode dobrar o seu salário. Essa conta não vai fechar. E ou você entende isso, ou você entende isso. Ou você entende isso e começa a criar a sua nova vida sem caos financeiro e com salário sobrando, ou fica aí vivendo a vida que você tá vivendo, que eu tenho certeza que não tá boa, porque eu já calcei seu sapato, eu sei como é que é essa vida, que é uma merda, que você não dorme, que você não tem paz, que você não tem alegria, que você não tem motivação, que você não tem nada, porque seu dinheiro vai tudo pra mão do banco. Decidir fazer diferente não é ir atrás de ganhar mais, porque eu sei que você já trabalha pra caramba. Se você fosse vadio, você não tava assistindo essa live. É você começar a entender que muitas vezes o que tá acontecendo com você não é razoável. Eu não vou nem falar que é injustiça. É porque na hora que você contratou esses empréstimos, parcelou esses cartões, você nem sabia o que você tava fazendo. Você nem leu os contratos que você assinou. Mas não importa o que você assinou. É possível fazer diferente a partir de agora. É isso que tem que ficar claro pra você. Agora, talvez você faz o que muitas pessoas fazem. Elas começam a querer ganhar mais e ainda olha pro orçamento e fala assim: Dagi, eu já cortei tudo, Dagi. Não tem nada mais para eu cortar nesse meu orçamento. E é muito doido, porque eu tava atendendo essa aluna minha ontem, a Leide, e eu falei assim: Leide, vamos olhar pro seu orçamento agora. Depois de 60 dias que ela tá comigo, 60, quase 90 dias, eu falei assim: ó, agora que aquietou as dívidas, agora vamos conversar sobre seu orçamento. Agora. E eu falei pra ela: você sabe que o seu caminho é um caminho de 1 ano até 2 anos, porque o volume de dívida é muito grande.
E eu falei pra ele, tá tudo bem, mas um pouquinho todo mês, do jeito que você tem feito, atacando as dívidas, negociando com os bancos, vai dar certo. Você vê uma mãe de família que ganha R$ 9.500, que trabalha o dia inteiro fora de casa, com dificuldade pra fazer mercado, e ela pegar o pouquinho de aumento que ela vai conseguir e socar pra pagar juro no banco, é justo com ela? Quem é que consegue viver em paz vivendo desse jeito? Então, quando eu falo pra vocês que, claro que tem que olhar gasto. Então, ontem eu olhei com ela, a gente olhou junto opções pro carro, pra diminuir um pouco o custo com o carro, de repente pegar um carro mais simples, mais usado. O carro dela é 2021, pegar um carro 2019, para ela diminuir um pouco esse financiamento, de repente até tirar esse financiamento e conseguir comprar um carrinho mais simples à vista. Olhamos opções para ela conseguir reduzir ali R$ 500, R$ 600 a escola do filho. Olhamos, é claro que olhamos. Vai poder olhar opções de casa, de repente, que caibam melhor no orçamento. É claro, mas nada disso foi feito no primeiro dia que ela entrou no método Mais Dinheiro Zero Dívida. Está sendo feito agora, no terceiro ciclo de negociação dela. Porque eu ensino os meus alunos a fazerem ciclos, né? Todo mês eles fazem um ciclo, todo mês até acabar as dívidas. E isso precisa ter data para acabar. Então eu falei para ela, agora você tá no ciclo de orçamento, mas percebe que não adianta só ficar indo atrás de cortar gasto, vai ter que olhar as dívidas, que foi o que ela tá fazendo até agora. E de forma prática, é isso que você precisa começar a fazer, entender para onde tá indo o dinheiro que você rala tanto para ganhar. Para onde tá indo o dinheiro que você rala tanto para ganhar? Se tá indo tudo pro banco, tá na hora de falar chega. E inverter esse jogo e começar a negociar. É para isso que eu tô aqui todo dia, para dizer que você pode começar a negociar. Agora, vamos entender um pouquinho mais. Eu quero fechar esse bloco para te dar uma atividade prática, mas é preciso que eu te aponte um ponto muito importante. Eu sei que você já deve ter escutado falar que teve gente que ganhou na loteria, que teve gente que ganha, sei lá, quina, sei que lá, e o dinheiro some. Eu sei que você já ouviu uma história dessa. Tem até aquele filme Até que a Sorte Nos Separe, que fala sobre isso. Então, antes de você pensar em ir atrás de mais dinheiro, é você fazer uma reflexão com você. Quantas vezes você já teve aumento de salário? Quantas vezes você já conseguiu uma renda extra? Você recebeu aquelas férias, aquele 13º? Você recebeu um bônus no seu serviço? Você vendeu alguma coisa que você tinha em casa e o dinheiro evaporou? E por que eu tô falando isso pra você? Porque enquanto você não para e fala assim, eu vou olhar para o que eu tô devendo e para a forma que eu administro o meu dinheiro, você não vai aprender a fazer. E aí você vai ficar indo atrás de mais dinheiro e o que você faz? Você faz o mesmo que você fez até aqui. Tem o mesmo comportamento que você teve até aqui. O comportamento de não saber administrar, de pagar muito mais juros do que você deveria pagar e assim sucessivamente. Agora, onde é que eu vejo que as pessoas erram com relação a isso? Com muita frequência. E presta atenção, porque muito provavelmente você está cometendo esse erro também. Presta atenção aqui comigo. Endividamento, galera, dívida é um problema grave. É um câncer. Ninguém vai no médico e fala assim, eu tô com câncer, e continua tocando a vida como não houvesse amanhã. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu fui no médico esses dias e eu tava com a vitamina D baixa, né? O que a gente faz? A médica vai lá, dá um remedinho pra gente, a gente vai pra casa. Continua tomando a cervejinha, continua comendo um docinho, continua não tomando sol, continua ficando enfornada no escritório o dia inteiro, continua vivendo a vida como se não houvesse amanhã. Agora, quando eu chego lá, faço uma ultrassonografia e o médico fala, você tem um nódulo no seio, ele aumentou de tamanho. Bichinho, eu não consigo nem dormir. Eu vou atrás de investigar, ver se precisa tirar. Aconteceu isso comigo, quando lá em 2009 eu operei e tirei um nódulo do seio. Saí de manhã do médico, na quinta-feira no outro dia seguinte eu tava dentro da sala de cirurgia, porque podia ser um câncer. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu vejo que as pessoas erram muito com relação ao endividamento e elas empurram o problema com a barriga. Talvez você tá me assistindo aqui agora, você já me acompanha há algum tempo e eu quero que você comece a pensar sobre isso. Endividamento é um câncer. Eu tô respirando fundo aqui porque eu tô emotiva, né? Porque ontem, eu atendendo minha aluna, eu saí daqui, eu fiquei desnorteada um pouco. Porque eu falo assim, caraca, é um volume de dívida e eu lido com isso todo dia, turma. Todo dia.
É um volume de dívida inacreditável. É inacreditável. Chega a ser inacreditável. Porque eu ganhava 4 mil reais e devia 100 mil. Hoje eu sei que eu devia menos do que todos os meus alunos devem. Hoje eu sei que a minha história, perto dos meus alunos, é mamão com açúcar, a dor que eu vivi, que só eu sei o tamanho que teve. Então, presta atenção no que eu tô te falando. Eu me emocionei porque me marcou muito o atendimento que eu fiz ontem com a minha aluna. Eu não vou esquecer. Porque eu olhei e vejo uma mãe que, poxa, trabalha muito, se esforçando na educação do filho, se esforçando para crescer profissionalmente, se esforçando. E eu só consegui pensar numa coisa. Se essa mulher não tivesse aqui comigo, aqui no Método Mais Dinheiro Zero Dívida, onde ela estaria? E se parecer que eu tô falando que meu curso é o melhor lugar pra ela estar, é exatamente isso que eu tô falando. Tem um monte de outros professores, educadores financeiros, mas eu encontrei ela e ela me encontrou. E ela tá comigo tem 3 meses. E em 3 meses, o avanço que ela conseguiu ter foi não faltar comida na mesa dela. Porque se ela não tivesse começado ali, naquele momento, eu não sei se hoje não tava faltando comida pra ela. Porque ela já tava pedindo dinheiro emprestado pra família, pra mãe, pra amigo. O mapa de dívida dela tem lá, dívida com amigo e parente. Porque já estava no nível de faltar comida dentro de casa. Então, como eu abri aqui esse tópico para falar com vocês, de que eu vejo muitas pessoas encarando endividamento como falta de vitamina D e não como câncer. Ninguém morre por falta de vitamina D. Você fica meio cansado, você fica meio assim, baqueado, mas ninguém morre. Ninguém morre por falta de vitamina D, mas morre de câncer. Então, mas câncer tem tratamento. E assim como eu dei esse exemplo, e foi de propósito dar esse exemplo forte para vocês, é porque se enquanto você não entender que o problema de dívida que tem na sua vida é grave e é urgente, que se não for agora, vai ser quando? É sério mesmo que você vai esperar essa palhaçada que tá acontecendo agora acabar? Lá em outubro? Ah, não! O vermelhinho vai me salvar. Ah, não, o verde e amarelo vai me salvar. Aham. A gente tem 20 anos aí de direita e esquerda rolando pra um lado e pro outro. Enquanto você fica discutindo política com seus amigos em grupo de WhatsApp, como é que tá a sua vida? Vocês vão me ver batendo muito sobre tema política. De tipo assim, vocês vão me ver falando o seguinte da política. Não vai cuidar da tua vida não, pra você ver o que acontece. Porque até hoje eu não vi nenhum político, nem de direita e nem de esquerda, brigar com o sistema financeiro. Muito pelo contrário. Eles são amiguinhos, ó, parzinho. Porque o sistema financeiro movimenta muita grana. Não dá pro governo brigar com o sistema financeiro. E nem deve. Nem deve. Porque não tem porquê. A parada é você, é seu CPF. São os contratos que você assinou. Vamos reduzir o juro deles. Vamos reorganizar essas dívidas dentro do que você ganha hoje. Porque ficar esperando iniciativa política, iniciativa pública para mudar a sua vida... Ah, eu tô velhinha já, tenho essa carinha de novinha aqui, que eu nem acho que eu tenho carinha de novinha mais, mas são pelo menos 13, 14 anos aí de mercado financeiro. Nunca vi iniciativa pública para resolver banco. E eu já tive no governo vermelhinho e no governo verde e amarelo. Já vivi todos, já vivi governo de direita e de esquerda dentro do mercado financeiro. A postura é a mesma. Então, o que eu quero ficar claro, que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte: o que você precisa começar a fazer agora? Daj, você fala que toda aula sua você faz uma atividade prática, né? Vou até pegar minha colinha aqui para eu não esquecer. Enquanto você receber o seu salário e você socar o dinheiro tudo na mão do banco e não negociar com o banco, não tem como mesmo você sair do caos financeiro e fazer seu salário sobrar. Eu tô aqui todo dia falando que você vai ter que interromper esse ciclo. Você vai ter que tomar uma decisão definitiva de começar a atacar essas dívidas e esse caminho vai levar um tempo. Na média, tá? Meus alunos resolvem em 1 ano. Alguns conseguem em 4 meses, outros em 6, outros em 9. E como eu falei aqui, esse caso da minha aluna, que é um super endividamento grave, acredito até que vai passar de 1 ano. E se eu quisesse falar pra você que é mamão com açúcar, eu não falava isso. Se eu tivesse só me importando em te convencer de que é rápido, fácil, indolor, eu não falava isso.
Mas eu falo a verdade. Leva um tempo. Só que, há quanto tempo você tá com esse problema no colo e sem resolver? Eu pergunto para os meus alunos. É 10 anos enrolado com empréstimo? É 20 anos enrolado com empréstimo? É 3 anos? O que é 4 meses, 6 meses, 1 ano? Perto da quantidade de vida que você tá jogando fora por não começar a resolver esse problema. Por não entender que não é sobre ganhar mais. Você pode ganhar mais, você merece ganhar mais. Todo mundo merece ganhar mais. Mas não para socar em juro de 10% ao mês, em juro de 14% ao mês de rotativo de cartão e assim sucessivamente. Agora, para você começar a fazer algo diferente, tá aqui o exercício prático que você tem que fazer. Eu chamo isso aqui de reset financeiro. É você pegar o seu salário líquido, eu nem tô falando do salário bruto, eu tô falando do salário líquido. Porque mexer lá no contra-cheque, mexer na renda maior, é um pouquinho mais desafiador, né? E aí eu nem falo disso, eu falo do salário líquido. Vai dar para mexer nos consignados? Dá para reduzir consignado? Claro que dá. Dá para mexer nas dívidas com garantia? Claro que dá. Mas eu vou falar primeiro do arroz e feijão de todo dia. É você botar no papel quanto que é seu salário líquido e quanto que custa a sua vida. Sem cartão de crédito, sem limite de cheque especial, sem parcela da Americana, sem parcela da Renner. Quanto é que custa a sua vida? A da Leide custa 8.500. A da Flávia custa 800. Quanto é que custa a sua? E depois que você fizer esse cálculo, qual que é o pedaço do quanto você ganha líquido hoje que é possível começar a fazer renegociação? E isso, gente, é conta de padeiro. Isso não precisa ser educador financeiro para fazer, não. É conta de mais com menos. Meu salário líquido é tanto, para morar é tanto, saúde é tanto, mercado é tanto. Beleza, dá tanto. O salário que você recebe, menos o total que você precisa para sobreviver, eu chamo isso de quanto custa a sua vida. Qual que é o valor que sobra? Sobra ali, X reais. A partir desses X reais que começam as negociações de dívida. E aí o pessoal fala, mas isso é dar o calote, aí eu não vou pagar o banco. Isso não é dar o calote, isso é negociar. Isso é parcelar. E detalhe, né? E detalhe. Esse salário, né, que eu falei que sobra, a Vânia acabou de trazer. E quando não sobra nada? Como eu falei, quando não sobra nada, muito provavelmente a gente vai ter que mexer lá nas dívidas que descontam no salário para esticar elas um pouco mais, deixar a parcela um pouco menor para começar a ter sobra aqui embaixo. O caso da Leide, eu fiz aqui a conta, mas só sobrou porque uma das dívidas vai ter que ser renegociada. Alguém tá falando aqui, quando tá todo comprometido, faz a tarefinha de casa só com o custo da sua sobrevivência. Eu não falei aqui pra você colocar a parcela da Renner, eu não falei aqui pra você botar cartão de crédito. Eu falei pra você colocar suas despesas de sobrevivência. Despesa de sobrevivência é mercado, moradia, luz e água. Isso é despesa de sobrevivência. Transportes, você precisa se locomover, são as despesas básicas. Você vai começar por aí. Aí você vai falar, não sobrou nada. Faz o exercício. Por quê? Se você hoje tem uma estrutura de vida que o seu salário não comporta, aí a gente vai poder falar de orçamento, aí a gente vai poder falar de reorganização de vida financeira. Mas pela minha experiência, tô com uma turma de 280 alunos novos agora, tô com 1.800 alunos na minha base. Eu olho o orçamento todo dia, toda quarta-feira. Tem uma lista de orçamento aqui. Hoje eu só peguei 2 para trazer para vocês. Na prática, até hoje eu nunca vi um reset financeiro que era impossível negociar. E se acontece, a pessoa já olha e fala, entendi que eu preciso me reorganizar. Aconteceu ontem. Vou trazer outro exemplo. Eu tava atendendo a Valesca. Lembrei agora. Tava atendendo a Valesca, ela me mandou o reset dela, ela falou, Dagi, bati o olho e realmente, meu carro não tá adequado ao quanto eu ganho. E agora, nessa organização de vida, como eu não tenho filho, eu vou reduzir esse carro. É um carro que tá 1.500 por mês, eu vou baixar ele para uns 800. Ou até mesmo vou ficar sem carro um tempo. Mas percebe que antes de olhar para mexer no carro, ela teve que fazer o reset. Ela teve que fazer esse exercício que eu acabei de fazer com vocês aqui. De olhar assim, cara, quanto é que eu preciso para sobreviver? Quanto que é meu salário líquido e quando é que eu... Isso não é um exercício fácil de fazer não, viu, turma?
Então, vocês peguem essa live, quando vocês chegarem em casa hoje ou agora no restinho do tempo do almoço aí, vocês vão sentar e vão falar, olha que continha complexa. Só que nessa continha aqui, vou até chegar mais perto para vocês verem. Nessa continha aqui, não entra cartão de crédito, não entra negativo do especial, não entra parcela da Renner, da Riachuelo, não entra. Entra só o seu custo de vida para você viver. Para você conseguir começar a entender que não é justo você carregar uma fatura de cartão de crédito nas costas e ficar reparcelando ela, sendo que você precisa parcelar a dívida total por um valor justo, por um período de tempo que talvez é maior do que o parcelamento de fatura. Talvez não é 24 vezes, talvez é 60 vezes. Porque senão você não consegue pagar. Você fica vivendo esse inferno aí que muito provavelmente você está vivendo. Agora vamos lá, eu quero responder perguntas de vocês, tá? Então eu vou responder perguntas porque esse tema de ganhar mais, eu preciso ganhar mais, eu até quero ouvir vocês a respeito disso, tá? Então assim, eu não vou responder dúvida de, ai meu Deus, o que eu faço com meu cartão de crédito? Eu vou responder dúvida com base no tema da live, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, eu queria saber se vocês têm dúvidas sobre esse assunto, né? Vocês conseguiram entender? Vocês tinham essa coisa? Eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar mais? Vamos lá. Priscila perguntou como sair do cheque especial. Priscila, começa a consumir meus conteúdos. Tem live onde eu falo sobre proteção de salário, sobre negociação do limite. Então, se você colocar assim, ó, cheque especial ou limite da GL no YouTube, você vai achar, tá bom? Banco online é tão difícil quanto negociar banco físico? Não, é tudo banco. A única diferença é que um tem sede e outro não, tá? Não tem agência. Não muda, não. É as hierarquias do sistema financeiro. Ah lá, ó. Sempre achei que a primeira solução seria aumentar a renda. Que legal. Tarifa bancária. Pesquisa no Google assim, ó. Como cancelar a tarifa bancária, você vai achar a resolução 3919. Não precisa nem procurar só no meu conteúdo. Você botar no Google, você já vai achar. Ah lá, eu sempre achei que tinha que arrumar uma renda extra para aumentar o ganho para conseguir viver diante de tantas dívidas. Legal, Lúcio, fico feliz que a live de hoje tenha trazido essa clareza para você, de que isso não funciona assim. Primeiro você vai atacar as dívidas, depois você vai pensar em reorganizar isso tudo, tá? Mas primeiro ataque as dívidas. Dívidas paradas por anos. Sim, mesmo que a dívida esteja parada por anos, você vai fazer ela dentro da tua renda. Não é o que sobra, né? Dentro da tua renda. Não, Vânia, eu não sou contra, tá? Eu não sou contra você fazer renda extra. Falei isso desde o começo, muito pelo contrário, eu sou totalmente a favor. O que eu não sou a favor é da pessoa fazer renda extra para socar tudo em juro no banco. Então, por exemplo, eu acabei de dar um exemplo para você da Leide, tá? A Leide vai ganhar um aumento de salário. Só que ela não vai pegar esses R$1.000 e continuar pagando juro de 10% ao mês no cartão de crédito, de juro de mínimo de fatura, de juro de parcelamento de fatura e assim sucessivamente, tá? Lúcio, você que falou que ainda vai precisar de mim. Lúcio, a verdade é o seguinte, ó. Eu trago meu conteúdo aqui pra vocês exatamente para que vocês comecem a ter clareza e preparação e possam até já começar as negociações. Só que esse caminho é um caminho que precisa ser percorrido. Então, a minha metodologia e o Mais Dinheiro Zero Dívida, ele é um caminho para você fazer 10 vezes mais rápido. Literalmente isso. Então, eu sempre falo, meu método não é um bicho de 7 cabeças. Ele é uma forma para fazer mais rápido, tá? Então, qual que é o grande diferencial, eu falo, do método Mais Dinheiro Zero Dívida? Para você não ficar batendo cabeça. Ficar pesquisando lei, ficar pesquisando qual resolução, é copiar e colar os textos que a gente tem e conforme vai desenrolando o seu caso, você vai precisando de ajuda e a gente tá aqui para ajudar. Então, o método é para fazer 10 vezes mais rápido. Tanto que eu tô trazendo para vocês um exemplo do método, né? Então, sempre que eu vou ajudar os meus alunos nas negociações, uma coisa básica é eles terem essas informações aqui do caso deles, para que eles vão encontrando as respostas dentro das circunstâncias deles. Porque um educador financeiro que vai falar para você, isso aqui funciona para todo mundo. Tá louco, não dá. A Leide e a Flávia são duas alunas totalmente diferentes. Se em algum momento você achou que seu caso era diferente, complicado, eu te digo que é mesmo. Seu caso é diferente e é complicado, só que ele é seu caso e precisa ser resolvido. Então, se eu olhasse, por exemplo, para a Leide e falasse para ela assim, seu caso é impossível, Leide, não tem solução para você. Tá ferrada, né? Porque a Leide realmente tem um caso muito complicado. Tal qual a Flávia, que ganha R$1.000 e poucos de salário líquido e tem um catatal de dívida. São dois casos muito complicados e totalmente diferentes. Literalmente falando. São casos diferentes e complicados. Então, muitas vezes vocês ficam assim, mas meu caso não é assim, mas meu caso não é assim.
Os casos, eles percebem que eles são hoje eu dei um murro nesses 3 vezes nesse microfone. Percebe que os casos são diferentes, mas que eles têm o mesmo nível de complicação, que é cobrança de juro, dívida muito maior que o salário da pessoa, dívidas com juro muito alto. E é por aí, é isso que tem que ficar claro. Livro de verdade, é isso que tem que ficar claro para vocês. Show, turma! Esse foi o nosso tema de hoje. Então, muito obrigada, que fiquei muito feliz que o tema de hoje resolveu aí a dúvida de muitas pessoas que estavam aí atrás de renda extra, de ganhar mais dinheiro para socar em juros. Vocês entenderam que não precisa ganhar mais para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, mas você precisa ganhar mais se você quiser, mas negociar suas dívidas com o salário que você tem e que essa renda extra, esse aumento de salário, essa promoção que você ganhar, seja para aumentar a qualidade de vida da tua família, seja para aumentar, para realizar seus sonhos e não para só pagar juro para banco, tá bom? Beijo pra galera do YouTube.